essa crença, ela é muito infundada. Hum, é, nós, seres humanos, a gente, segundo a teoria de Darwin, a gente é uma evolução e nessa evolução a gente atinge o ponto de Homo sapiens. O que quer dizer Homo sapiens? É um, um estágio do ser humano onde ele já atingiu uma inteligência mais avançada, né? O ser humano, como resultado de uma série de evoluções, ele atinge o nível de Homo sapiens, e esse Homo sapiens, ele é um ser onde ele é mais dotado de inteligência do que as evoluções anteriores. E esse é o nosso estágio atual, o Homo sapiens. E o que acontece? Todos os seres humanos, ele é dotado de inteligência. Todos. Eu sou dotado de inteligência. Você é dotado de inteligência. E todos nós somos. É por isso que essa crença de que, por exemplo, eu sou burro, ou eu não consigo algum determinado objetivo que eu almejo, enfim, essas crenças que são negativas, né, de capacidade, porque na verdade a gente tem crenças ruins em três níveis. A gente tem de identidade, de capacidade e de merecimento. São esses três níveis de crenças que a gente desenvolve que são ruins para nós. E a de capacidade, certamente, é uma crença muito ruim. Inclusive, é por esse motivo que a maior parte das pessoas tem problemas de autoconfiança. A autoconfiança é minada exatamente quando as crenças de identidade e capacidade elas são débeis. Entende? Então é nesse momento que a autoconfiança ela é, ela é prejudicada. E isso são determinadas crenças que de fato nos enfraquecem, né? É por isso que eu digo, a gente tem os pontos de fortalecimento e os pontos de debilidade. Os pontos de fortalecimento são aquelas crenças, aquelas posturas mentais que a gente desenvolve, que de certa forma nos impele, que desenvolvem nossa força. Já os pontos débeis são exatamente aquelas crenças, aquelas mentalidades, aquelas posturas mentais que a gente desenvolve que minam a nossa força ou a nossa capacidade de desempenhar algo, né? Inclusive, existe uma necessidade de um grande trabalho nessa área, né? A autoconfiança de muitas pessoas foram destruídas ao longo da vida. É por isso que eu digo, o que forma o herói é a jornada. O herói ele nasce para ser herói, mas na jornada é a jornada que vai definir o que de fato ele vai ser. Isso é interessante você inclusive gravar. O herói ele nasce para ser herói. O que vai fazer diferença é a jornada. Se a jornada do herói preparar ele para ser herói, ele será um herói e desempenhará a função de herói. Se a jornada do herói não prepará-lo para ser herói, ele não será herói. Ele não se desenvolverá. O que diferencia a pessoa que hoje consegue fazer determinadas coisas que, por exemplo, eu ou até mesmo você não consegue ainda, é a jornada delas. Elas foram no caminho preparadas para tal ato. E foi essa preparação que subsidiou essas pessoas a chegarem no ponto onde elas estão. Entende? Então nós somos preparados, nós somos desenvolvidos e nossa mentalidade vai desenvolvendo, nossas atitudes vão desenvolvendo, determinadas capacidades vão desenvolvendo, crenças vão sendo criadas, crenças fortalecedoras, né? Inclusive, quando a gente fala de crenças limitantes,
a gente está falando de crenças geralmente nessas três áreas: capacidade, merecimento e identidade. Entende? Então, a jornada é basicamente o que nos forma. É por isso que é muito interessante uma postura mental e uma mentalidade que é: eu nunca desisto de mim. Cara, isso vai fazer todo sentido agora para você. Eu nunca desisto de mim. O que eu estou dizendo com eu nunca desisto de mim? É que eu não paro. Eu não me rendo. Eu não dou o meu braço a torcer. Se eu tenho pontos que estão débeis, eu vou atrás do fortalecimento a todo custo. E eu faço o que tiver que fazer para me transformar. Eu busco a jornada do herói, que vai me formar um herói. E é isso que geralmente faz, né, total diferença na vida das pessoas. Elas buscam o autodesenvolvimento, elas buscam os seus caminhos. Elas buscam formas de se desenvolver à medida que caminham nesses caminhos. Elas enfrentam medos, elas enfrentam aqueles frios na barriga que muitas vezes não deixam várias pessoas agir e que muitas vezes é responsável por várias pessoas desistirem, né, daquilo que desejam alcançar. Então, o que faz diferença na vida de um ser humano é a jornada. E lógico, não é só a jornada também. Por quê? Porque ele tem que se conduzir na jornada. Entende? Então, você também tem o fato de você aprender a conduzir o seu eu, o fato de você buscar os ambientes que podem te projetar. Então, tem várias coisas assim, entendeu? Criar o ambiente que possa te projetar, isso também é muito importante, né? Então, tem várias coisas assim, né? Que é o que faz as pessoas irem para frente. Acreditar que você não é capaz de algo ou que é burro, isso é uma grande ilusão, cara. Não existe ninguém burro. A partir do momento que eu busco o desenvolvimento do meu intelecto, eu sou capaz de qualquer coisa. Eu busco o desenvolvimento do meu intelecto, eu busco criar novas habilidades, é nisso que consiste mesmo. O objetivo é esse. É por isso que eu digo, a mentalidade mais importante é: eu nunca desisto de mim. Eu vou sempre em busca. Eu continuo. Eu tenho uma Bíblia que a versão dela é a versão A Mensagem, né, do Eugene Peterson. E na versão da Bíblia A Mensagem do Eugene Peterson, se você for pegar o capítulo de Eclesiastes, né, você vai ver que Eugene, ele basicamente traz a concepção, né, dos textos de Salomão, né, porque basicamente aquela versão ela foi interpretada por Eugene, né? Então, Eugene ele traz a percepção dos textos de Salomão de Eclesiastes como aquele que está em busca. Eu achei isso fantástico. Eu achei isso mega interessante. Isso sequestrou minha mente quando eu li. Aquele que está em busca. Eudine repete isso várias vezes, né? É claro, numa interpretação dele dos textos de Salomão. Aquele que está em busca. Por que aquele que está em busca? Porque era a postura de Salomão. Salomão ele estava sempre em busca. Ele estava em busca das verdades que o cercavam. Ele estava em busca da construção do conhecimento. Ele estava em busca do melhor para o que ele fazia. Ele tinha que pensar, ele tinha que desenvolver teorias, ele tinha que desenvolver estratégias. Na época de Salomão, a informação não tinha fácil acesso. Na época de Salomão, não tinha muita produção de informação. Na época de Salomão,
as pessoas elas tinham que construir bastante conhecimento ainda. Tinha pouco conhecimento produzido. Não era à toa que quando é claro que Roma não era da época de Salomão, veio muito depois, mas os imperadores romanos, quando conquistavam determinadas cidades, eles importavam biblioteca. Por quê? Informação tinha valiosidade, informação era valiosa, informação era importante, informação era crucial. A construção de conhecimento, ela sempre foi a coisa mais importante que existiu no mundo inteiro. Por quê? Isso fomentou as tecnologias, isso fomentou o crescimento da humanidade, o desenvolvimento da humanidade. Foi o pensamento que criou as ferramentas lá dos homens primitivos, que antes tinham uma certa produtividade, aonde quando as ferramentas entraram, a produtividade deslanchou. É assim que funciona. O conhecimento ele é peça fundamental. E era por isso, né, que Salomão ele sempre estava em busca. E a mesma postura é a postura que cada ser humano nessa terra deve ter. Aquele que está em busca. Em busca de quê? Da otimização. É por isso que eu tenho um vídeo onde eu digo a jornada mais sábia da vida. Qual é a jornada mais sábia da vida? Otimizar-se. Otimizar. A otimização é a coisa mais importante. Assim como a busca pela verdade, que contribui para a otimização. Por quê? O iludido, ele opera no mundo inexistente. É necessário que nós estejamos sempre em busca. Assim como Salomão estava. Aquele que está em busca de conhecimento, em busca de otimizar-se. Isso eleva a nossa capacidade, desenvolve nossas crenças, fomenta nosso intelecto, gera poder no indivíduo. Mas agora não adianta a gente ficar envolvido com coisas fúteis na maior parte do nosso dia e querer evolução. Não adianta a gente estar imerso na futilidade e querer desenvolvimento. Isso não existe. É ilusão. E o iludido opera no mundo inexistente. Nada vai se comprovar na realidade dele. Precisamos ser como Eudine interpretou os textos de Salomão, que realmente é verdade o que ele escreveu ali. Salomão era aquele que estava sempre em busca. Seja aquele que está em busca. Eu sou fã de Salomão, né, cara? O cara era fantástico. Eu sou completamente fã de Salomão. Carteirinha, eu tenho 2 carteirinhas, inclusive. Então, seja aquele que está em busca. E à medida que você for se otimizando, você vai começar a ser capaz de coisas novas. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, porque à medida que eu consigo a conclusão, né, à medida que eu consigo sucesso em determinados desafios, eu subsidio o meu cérebro com novas crenças de que eu posso, de que eu sou capaz, sim. Por quê? Eu já tive determinados sucessos que confirmaram. Percebe? Seja aquele que está em busca.